de Cristo esteja com você. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, aqui, no estado de São Paulo, tempo nublado, friozinho, mas estamos aqui para falar a palavra de Deus. E eu quero ler um trecho hoje do Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu o irmão Lucas. No capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, o título diz: O filho da viúva de Naim é ressuscitado. Uma passagem conhecida, que Deus falou comigo já há muito tempo com essa passagem, e eu quero transmitir essa mensagem para você, para que essa mensagem entre no seu coração e quem sabe Deus possa usar esse instrumento tão falho que sou eu para falar a sua vida. Diz assim a palavra: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor, movendo-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Meus queridos, minhas queridas, os sonhos sempre foram interessantes para mim, né? Eu acho interessante essa parte dos sonhos. Todos nós, seres humanos, temos a capacidade de sonhar. Dizem que até os animais sonham, né? Até os animais conseguem sonhar. Deus colocou isso em nós para que nós pudéssemos, de alguma forma, fugir um pouco da realidade que muitas vezes é dura e cruel. E através do sonho, quando estamos no inconsciente, conseguimos estar em outro lugar, conseguimos fazer outras coisas, conseguimos ter uma outra realidade. Até os cegos sonham. Eu me lembro de um livro que eu li, A Fé em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que passou pelo campo de Auschwitz. E ele disse na sua experiência de que quando alguém no campo, durante a noite, tinha um pesadelo, de que todos combinavam de que não acordariam essa pessoa, né? Esse judeu, por pior que fosse o pesadelo que ela tivesse tendo, por pior que ela se mexesse durante a noite, ela nunca era acordada. Porque ao acordar essa pessoa, ela se veria em uma realidade pior do que qualquer pesadelo, que era o campo de concentração. Nós temos sonhos, às vezes temos pesadelos quando dormimos de barriga cheia. Mas os sonhos que nós temos, muitas vezes, eles são dados por Deus. Sonhamos com coisas que queremos, às vezes sonhamos acordados, com coisas que desejamos, com um futuro que almejamos.
Assim é e assim caminha o ser humano. Você é do tamanho dos seus sonhos. Bom, essa passagem que nós lemos diz respeito a duas multidões, como você pôde observar. Uma multidão vem com Jesus. Ela vem de encontro à cidade. Ela vai à cidade para entrar na cidade. E a multidão que acompanha Jesus é uma multidão alegre, é uma multidão festiva, porque onde Jesus está existe alegria, existe festa. Então, essa multidão que acompanha Jesus, ela vem talvez pulando, ela vem talvez regozijando no caminho de ver as maravilhas de Deus na terra. E essa multidão encontra com uma outra, que está, na verdade, em um cortejo fúnebre. E ao contrário da multidão que segue Jesus, que é alegre e barulhenta, essa multidão, ela é triste e silenciosa. Por quê? Porque ela carrega a morte no seu meio. A morte, ela vem à frente desse cortejo, dentro de um caixão, dentro de um esquife, carregando um jovem que naturalmente não deveria ter morrido na flor da sua juventude, no auge da sua saúde. Nós não sabemos os motivos, se foi uma doença que o levou, se foi um assassinato, a Bíblia não diz. Fato é de que esse jovem veio a falecer e de que essa multidão estava saindo da cidade para ir sepultar o seu morto. Então existe um encontro, existe um impacto muito grande dessas duas multidões, a multidão da vida e a multidão da morte. Nós poderíamos discorrer aqui, não é esse o meu intuito, mas nós poderíamos discorrer aqui que nós que somos de Deus, nós que caminhamos com Deus, devemos ir ao encontro da multidão de morte e levar vida a essa multidão. Porque nós fazemos parte da multidão da vida, da multidão que Jesus é aquele que vai à frente. Nós, como igreja, devemos fazer parte da vida e não da morte, de levar vida, de levar esperança, mas nós, como igreja, muitas vezes não fazemos isso, não demonstramos isso. Parece que a nossa multidão nem é tão alegre assim, nem é tão festiva assim. A vida está conosco, a vida está do nosso lado. Nós temos aqui a palavra de Deus, que é uma palavra de vida, que é uma palavra de alegria. E às vezes nós não nos portamos assim. Mas eu não quero falar sobre igreja num contexto geral. Quem sabe uma outra vez nós tomemos essa abordagem. Fato é que essas duas multidões se encontraram. Se Jesus vinha à frente dessa multidão, do outro lado vinha o demônio da morte, que havia tragado a vida desse jovem. Agora eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse um pouquinho nessa mulher que descreve a Bíblia. Eu comecei a minha fala falando sobre a importância dos sonhos. Eu acredito que, não todas, mas a maioria das mulheres sonha em um dia formar uma família, casar, ter filhos, ter uma vida familiar, ter uma velhice assistida. E se hoje isso é verdade, era mais ainda naquela época, em que a mulher não tinha vez, em que a mulher não tinha voz, em que a mulher não exercia uma ação preponderante
na sociedade. A mulher daquela época sonhava ainda mais com isso, e eu acredito que com essa não era diferente. Essa mulher cresceu, ficou jovem, e um dia ela pensou: vou me casar, vou ter um marido, vou constituir uma família, vou ter filhos, e vou ter uma vida plena. Vida plena para essa mulher, nessa sociedade, nesse contexto, era isso, não era muito diferente disso. E essa mulher um dia se casa. E essa mulher um dia consegue ter um filho. Só que o sonho realizado dessa mulher começa a se desmoronar com o tempo. Primeiro, o seu marido, o seu esposo, o seu arrimo é tirado da sua presença. A Bíblia não informa como foi, que por ocasião foi, mas informa que ela era viúva. De que em um momento da sua vida o seu marido foi-lhe tirado. Por doença ou por outro motivo, não sei. E ela fica com o filho. E o filho se torna a sua esperança. O filho que ela criou, o filho que ela viu crescer. O filho que vai cuidar dela na velhice. Sim, porque agora era a obrigação do filho nessa sociedade que nós estamos falando, cuidar da sua mãe na sua velhice. Levar ela para morar na casa dele quando ele casasse. E por causa de um infortúnio que nós não sabemos qual foi, como eu já disse, o filho também lhe é tirado. Acabou a sua esperança. Morreu os seus sonhos. O futuro garantido já não está mais garantido. Essa mulher que nessa época não podia trabalhar, porque a mulher nessa época não podia trabalhar, vai viver do quê? Ela vai ter que mendigar o seu sustento de agora para frente, porque aquele que podia trazer sustento para casa morreu. E essa mulher acompanha esse cortejo, essa multidão. Acompanha o esquife de seu filho, chorando, em prantos, em lágrimas, como é natural de se prever. Mas existe uma boa notícia em tudo isso. A multidão da alegria, e aquele que vem à frente dessa multidão, Jesus Cristo, ele está a caminho, ele vem de encontro. E quando essas multidões se cruzam, quando a multidão que segue Jesus, de repente, por um momento, fica quieta, fica absorta, fica reflexiva, pensando: fala baixo, tem um cortejo fúnebre aí na frente. Vamos fazer silêncio em respeito ao morto. Enquanto eles pensam nisso, Jesus, que tem muito mais a oferecer, Jesus, o Deus que ressuscita sonhos, ele resolve fazer mais, porque ele pode fazer mais. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus se encontra com aquela multidão triste, Jesus ele vai de encontro com a pessoa que vai à frente, seguindo o esquife, que é a mãe do jovem morto. E ele diz algo que nós, seres humanos normais, nunca diremos quando nos encontramos com alguém enlutado. Quando nós nos encontramos com alguém, a gente tem sempre o mesmo discurso. Meus sentimentos, meus pêsames. Só Deus para confortar o seu coração, que o Espírito Santo conforte o coração da sua família. É mais ou menos isso que a gente fala, porque não tem palavras para falar.
Porque não há palavras no vocabulário que possam tirar a dor daquele que está enlutado. Mas Jesus não é um homem comum, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o Messias, Jesus é Deus na terra, e Ele pode fazer muito mais do que nós podemos, glorificado seja o nome do Senhor. E Ele diz uma frase diferente que nós não podemos dizer. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Pare de chorar. Que ousadia de Jesus. Mas ele só disse isso porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que estava prestes a acontecer. E aquela mulher para, talvez sem entender direito. Não sei se ela já tinha ouvido falar de Jesus. Mas fato é de que a Bíblia diz de que Jesus chega ao esquife, interrompe aqueles que estavam levando aquele jovem defunto. E Jesus diz: levanta-te. Uma simples palavra. Não precisou de uma oração rebuscada. Não precisou de levantar os olhos para cima. Mas somente levanta-te. E aquele jovem, e aquele defunto, e aquele que, como a Bíblia diz, aquele que havia sido defunto, se levantou, se sentou e começou a falar: bendito seja o nome do Senhor. Pense no alvoroço que aconteceu. Pense na transformação que aconteceu com aquela multidão pesarosa. A Bíblia diz que Jesus entregou o mancebo à sua mãe. Jesus, naquele momento, estava fazendo um ato profético, dizendo: eis aí, mãe, o seu sonho. O seu sonho foi ressuscitado. O seu sonho está vivo de novo. O diabo matou o seu sonho, mas eu vim aqui para ressuscitar o seu sonho. Está aqui. Tenha a esperança de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você tem alguém que contar no fim da sua vida. Agora você tem de novo alguém que vai te sustentar, que vai cuidar de você. Glorificado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Jesus ressuscitou os sonhos daquela mulher. Sonhos que estavam mortos, sonhos que haviam morrido com a morte, primeiro do seu esposo e depois com seu filho. E agora Jesus dava vida de novo para aquela mulher. E assim como Jesus fez com aquela mulher, Ele quer fazer com você. Jesus é o Deus que ressuscita sonhos. Se você tem sonhos de Deus, se você tem sonhos como eu sou, uma pessoa muito sonhadora, amo sonhar de olhos abertos. Deus é aquele que ressuscita sonhos. Deus é aquele que quando o diabo vem e nos ataca e mata os nossos sonhos e nos deixa sem esperança e nos deixa sem nada, Jesus é aquele que vem e ressuscita a nossa esperança, ressuscita os nossos sonhos. E Ele está dizendo para você hoje: sonhe, ouse sonhar, porque hoje eu estou ressuscitando os seus sonhos. Hoje eu estou te dando uma nova esperança. Hoje eu estou transformando a sua vida. Pare de fazer parte da multidão triste e silenciosa. Venha para o meu lado. Faça parte de uma multidão alegre e barulhenta, porque onde eu estou existe vida, porque onde eu estou existe alegria, porque onde eu estou existe esperança. Assim diz o Senhor para você hoje. Glorificado seja o nome do Senhor.
Agora, em vez de uma multidão, uma grande multidão alegre e uma grande multidão triste, havia uma grandíssima multidão alegre por aquilo que Jesus havia feito. E a sua fama correu por todos os lugares, porque o nosso Deus é o Deus que ressuscita sonhos. Creia nisso. Tome posse desta palavra. Tome posse dessa promessa. Que os seus sonhos sejam ressuscitados. Que a sua esperança esteja mais viva do que nunca. Que a sua alegria esteja somente nele. Você faz parte dele. Você faz parte da promessa, você faz parte da multidão que caminha com Cristo. E a multidão que caminha com Cristo caminha alegre, caminha cheia de esperança, porque Cristo é aquele que vai à frente. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.